Olá, eu sou a Leda, bem-vindo ao meu canal. Resolvi criar esse canal para poder compartilhar sobre o autoconhecimento, respiração consciente e compartilhando momentos da vida mesmo, porque eu acredito que quando a gente compartilha coisas boas, a gente inspira as pessoas e principalmente sobre as ferramentas, né, na busca do autoconhecimento, é o que eu vou compartilhando aqui com vocês, porque o autoconhecimento traz para a gente um poder de escolha, da gente poder fazer boas escolhas, porque quando a gente sabe quem nós somos, então a gente consegue, né, fazer escolhas alinhadas com a nossa essência, alinhada com os nossos valores, nossas virtudes. Então, nesse canal aqui eu vou compartilhar sobre essas ferramentas que me ajudam bastante. Já compartilho, né, no Instagram e tenho um retorno, né, das pessoas, quem me segue, mensagem. Mas hoje, em especial, eu vou falar sobre a respiração consciente, né, sobre o breathwork, como a respiração consciente chegou na minha vida, ou como eu encontrei com ela. Mas vamos voltar um pouquinho, né? Vou voltar lá na minha infância, quando eu tinha mais ou menos uns 7 ou 8 anos, eu li um livro que se chama O Menino do Dedo Verde, e eu acredito que ali foi o meu primeiro contato com o invisível. Esse livro até hoje, essa história está aqui comigo, e eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei de procurar saber, de ler sobre misticismo, sobre a nossa existência. Isso na verdade, o autoconhecimento é para sempre, né? Nós somos eternos aprendizes aqui, porque uma coisa vai levando a outra, e cada ferramenta é, a gente vai utilizando, né, essas ferramentas para o nosso bem-estar, para o nosso crescimento, para a nossa expansão. Então, nesse momento foi o meu primeiro ponto, assim, né, que ali eu digo, tem alguma coisa aqui. Mas aí a gente faz um salto, né, na minha adolescência, eu tenho uma tia muito querida que me levou para aula de yoga, e ali também, né, eu ouvi, é, sinta seu diafragma, respire, inspire, solte as contagens da respiração e o quanto a respiração ela é extremamente poderosa para a gente. Ali eu vi pranayama, e nessa mesma época da aula de yoga, uma colega da faculdade me levou num espaço que se chama Brahma Kumaris, que é uma filosofia que nasceu na Índia, mas já se espalhou pelo mundo, que também é mais uma ferramenta de expansão da consciência, ou seja, né, o fio vem, eu vou seguindo esse fio. Também no mesmo período conheço a medicina ayurvédica, a importância da gente saber sobre os alimentos, né? Porque eu acredito também que você se nutrindo da melhor maneira, né, fazendo boas escolhas do que você coloca para dentro de você, também é uma forma de você se cuidar aqui, né? Você tem o autocuidado agora, você tem o autoconhecimento, você tem o autocuidado, então um vai balanceando, né? Você vai criando harmonia com o outro. Então é isso, né? A vida segue caminhos, construções, e aí chegamos agora em 2015, é o ano que eu conheci a minha mentora espiritual, a Raquel Nilma, que até hoje nós trabalhamos juntas, né? Passamos por vários momentos, vários aprendizados, e a Raquel é uma peça fundamental da minha caminhada, da minha jornada, da minha expansão. É uma mulher sensacional. Eu sempre falo para ela, seu trabalho é muito sério, ela é um diamante, né? O valor que ela entrega é a musa master, não só minha, mas de outras musas, e eu sou assim extremamente agradecida ao universo por ter nos apresentado e por todo o ensinamento, né, que eu já aprendi com ela. Ela, né, acaba também aprendendo comigo. Então ela
é uma parte fundamental do meu autoconhecimento. E seguimos trabalhando. Olha, apesar que eu disse que, né, esse vídeo eu vou falar sobre como a respiração consciente chegou na minha vida, o breathwork, eu preciso contar um pouquinho porque faz parte, né, essa caminhada faz parte para eu chegar na respiração consciente, e que é isso que o autoconhecimento traz, a gente começa a se questionar, a gente começa a fazer várias perguntas, muitas coisas não fazem mais sentido, principalmente na área profissional, não estava mais fazendo sentido para mim, o meu trabalho, o que eu estava fazendo, e foi nesse processo. Você vai sempre, é o processo, confia no processo que você vai chegar lá, e quando você tem uma intenção muito grande, as coisas elas começam a se apresentar para vocês, e foi o que aconteceu comigo. Em 2024, eu estava assim, já, né, pedindo mesmo para a espiritualidade me mostrar um caminho, e chegou, né, até a mim, através da internet. E a internet acabou me apresentando o curso do André Carvalhal, que é um escritor que eu gosto bastante dele, tem alguns livros, e o nome do curso é GPS Canvas, de marca pessoal, que o curso consiste em você trabalhar a sua marca pessoal, né, que muitas vezes é justamente isso, a gente às vezes se sente perdido, a gente é multipotencial, gosta de muitas coisas, que também não tem problema nenhum em gostar de muitas coisas, ou porque é assim, né? A gente gosta, a gente vai, a gente às vezes tem que escolher uma profissão, naquele momento a gente gosta, mas depois a vida vai andando, vai passando e a gente vai gostando de outras coisas. E aí tinha uma coisa no curso que era as 5 primeiras pessoas que conseguir se inscrever vai ganhar uma mentoria com ele. E eu assim, é minha, de 5, uma é minha. E eu consegui, né, eu fui uma das 5, consegui uma mentoria com ele, isso tudo em 2024, né, não foi, já agora está fazendo 1 ano, né, que eu me inscrevi nesse curso, e aí a minha mentoria com ele ficou para 2025, fevereiro de 2025, nós tivemos esse primeiro contato ali, mas eu estava naquele momento, turbilhões de coisa, você, né, porque você tem, quando você está buscando uma nova profissão, uma transição de carreira, você gosta de muitas coisas e ali você vai precisando se lapidar. Uma das coisas mais legais desse curso é que tem uma comunidade e você percebe que você não está sozinha. Tem muita gente que não se identifica mais com o que começou a trabalhar, com o curso, com a profissão, e estão em transição de carreira, ou também gosta de muitas coisas e às vezes não sabe ainda o que quer, com o que quer trabalhar, e que faz parte, né? No próprio curso ele fala sobre isso, tem uns exercícios, e também tem um exercício que é bem desafiador, e que foi aí também que eu falei, opa, que ele propõe a você escrever o seu obituário. Qual é a sua marca? Qual é o seu legado? Como você quer ser lembrado pela sua passagem, pela sua existência aqui? E isso, novamente, faz um link com o que eu já trabalho, com a minha mentora, com as ferramentas de autocuidado. E ali eu comecei a ir para um caminho, buscando esse caminho, né, do com que trabalhar. E que eu queria nessa área, que fosse na área do autoconhecimento, na área de terapias, mas ainda estava ali me lapidando. Em abril de agora, né, abril de 2025, desse ano, o André veio para aqui para poder fazer o lançamento do livro dele, A Marca Imita a Vida, e ele fez várias palestras, vários workshops em várias cidades daqui de Portugal, e ele fez junto com a Susana Coever, que é uma mulher incrível, que tem um conhecimento assim, super recomendo os dois, né, quem está nesse momento, né, de transição de carreira, de se colocar, de se perguntar, né? Todos dois têm trabalhos
fantásticos. E foi nesse curso aí que eu conheci ela, o trabalho dela. E antes, né, do início, né, do dia do curso, ela passou um exercício que era para a gente perguntar, né, para as pessoas mais próximas, pessoas da nossa família com quem a gente trabalhou, 5 características que nós temos que são extraordinárias e 3 que a gente pode melhorar. E esse exercício foi muito engraçado, muito legal mesmo. Eu agradeço, muita gente respondeu mesmo. E esse exercício, ele vai lhe dar um norte, né, sobre características, sobre suas habilidades, ou coisas que você precisa melhorar, sim. E essa parte do que você precisa melhorar, as pessoas têm até um pouco de dificuldade porque acham que vai falar mal de você. E não, né, gente? Nós somos adultos e ali a gente precisa saber separar, porque você às vezes tem uma característica que é predominante, que várias ali. Eu tinha uma característica que todo mundo falou, né, sobre essa minha característica extraordinária. Então, você, quando você está nesse momento de transição de carreira, muitas vezes você nem se enxerga, você nem olha, e quem está de fora, essa pessoa, ela pode lhe dar um norte. E eu fiz assim com pessoas, eu queria muito com pessoas que eu já trabalhei na vida, né? Porque quando ali no trabalho, né, não é um familiar, não é um amigo, então aquela pessoa, ela não tá ali, apesar que você convive, muitas vezes você convive muito mais com alguém do seu trabalho do que com alguém da sua família. Então, assim, com quem eu trabalhei era muito importante eu saber, né, como essa pessoa me olhava, e eu tive retorno fantástico, assim, os retornos mesmo. Recomendo esse exercício para quem está nesse processo. Ela também passou um que é para a gente fazer o nosso Ikigai, que é de uma filosofia japonesa, que ali você tem paixão, missão, valores, e com o seu propósito, que também ali, né, com o que eu faço na minha vida, que é o meu propósito, e eu ainda posso ganhar dinheiro com isso. Então também tem essa ferramenta, o Ikigai, e aí foi um dia maravilhoso, conheci várias pessoas e você percebe novamente, né, que você não está sozinha nessa busca, né, nessa transição de carreira. Tinha gente ali que queria se fortalecer, às vezes você tem um conhecimento, mas às vezes você não sabe como é que você pode vir a passar esse conhecimento, e eu estava, né, nesse meu momento. E isso foi em abril, e seguimos a vida, vamos indo, vamos fazendo, e assim, que eu tenho para a minha vida. Você pode buscar o conhecimento, mas você tem que ter a ação, porque senão você fica com obesidade mental, você fica cheio de conhecimento, principalmente na linha do autoconhecimento. É vasto, é para sempre, mas você tem que colocar em ação, né? E você tem que colocar, você precisa se colocar em ação, se testar, colocar em prática. E quando foi em maio da agora, né, de 2025, eu me propus um desafio. Eu corro, sou corredora amadora, e eu me propus a correr 30 dias, 5 quilômetros todos os dias. O desafio era comigo, compartilhei ele no Instagram, até no intuito de estimular as pessoas, né? de inspirar as pessoas, porque o desafio maior era comigo mesma. Mas quando você se propõe algo com você, esse é o principal, e você está ali todos os dias. E era assim o desafio. Além de eu correr os 5 quilômetros, eu gravei todos os dias e eu abria o vídeo falando em inglês. Porque é justamente isso. Às vezes a gente se sente, tem vergonha, acham que vão falar isso, vão falar aquilo da gente. E quando a gente se propõe a se expor, a se colocar, é maravilhoso, porque você começa a fazer coisas que você acha que você não é nem capaz de fazer. Então foi assim um aprendizado incrível, para mim mesma, né, inspirei várias pessoas, recebia comentários, continue, faça, tá legal. E nesse meu processo me veio um start, por que não ter essa ação? Aí eu fiz um e-book, e o nome do e-book se chama Sua Vida com Mais Energia,
E nesse e-book eu conto, né, um pouco sobre mim, falo o que eu faço, mas de uma maneira muito simples, né, e ações do dia a dia, que é justamente isso, são passos diários que muitas vezes o simples. Qual é uma das coisas mais simples que a gente faz em benefício da gente? Beber água. E eu conheço muita gente que não bebe água. Beber água é assim, é uma ação mínima que a gente pode fazer pela gente. Eu até fiz um desafio, uma semana, todo mundo ali para poder beber pelo menos 2 litros de água. Então são ações, né? Aí no e-book tem mantras, receitas energéticas, coisas da minha vida mesmo, que eu coloquei ali. E além disso, eu fiz um bônus, eu gravei 3 exercícios de respiração consciente, também super fácil, super simples, nada assim para tomar muito tempo, mas era justamente a minha ideia também, era eu colocar todos esses meus aprendizados que eu estava nesse meu momento, né, trabalhando a minha marca pessoal, como eu quero, né, trabalhar ela aqui, deixar aqui, e aí nisso eu criei esse e-book. Isso, eu sou a menina do desafio. Desafio da água, desafio da corrida, mas é justamente sobre isso. Muitas vezes a gente vai deixando nossos sonhos, nossos planos para lá, deixa dentro da gaveta, empurra para debaixo do tapete, e a gente precisa se desafiar, né? Eu tenho um lema que se chama Bora pra Vida, que é justamente isso. Nas adversidades do mundo, a gente tem que seguir. Existem os desafios que são importantes para o nosso crescimento, mas mesmo assim, a gente, né, tem que seguir a vida, né? Se apresentar para ela todos os dias. E nesse mesmo mês de maio, a Suzana, ela ofereceu um encontro via Zoom para quem já tinha participado do workshop, e foi nesse encontro que eu ouvi a palavra breathwork. E eu falei assim, uau! Chegamos, né? Chegamos agora, né? Que é o intuito desse vídeo. Por mais que eu tenha contado todo um pouquinho dessa história, que é até mesmo para fazer, né, um link, não é nem eu saltei, fui, né, fui saltando um pouco sobre a minha vida, mas só para vocês sentirem aqui o passo a passo, né, da caminhada, e essa caminhada ela segue, por mais que hoje, né, eu tenha encontrado a respiração consciente, essa ferramenta que é assim extremamente poderosa, principalmente para mim mesma, né, que aqui que é é o meu poder, né, é o nosso poder, na verdade, está 24 horas com a gente e que a gente pode acionar a qualquer momento. E quando a Suzana, né, ela falou sobre o mundo do breathwork, eu fui atrás, né, eu fui atrás de pessoas, de livros, de vídeos, e cheguei no Instituto Noah, que é o Instituto da Miriam, que simplesmente eu acredito que parece que a gente já se conhece há bastante tempo, e foi ali que eu fiz todo um estudo, né, da respiração consciente, né, fiz todos os módulos, e hoje, com muita alegria, divido com vocês. Eu sou facilitadora de respiração consciente, facilitadora de breathwork, certificada pelo instituto dela. Numa sessão de breathwork, de respiração consciente, é um mergulho, né, no nosso corpo, é uma experiência que ajuda a liberar traumas, bloqueios energéticos, emoções reprimidas, porque hoje a gente vive no modo automático, a gente vive desconectado, desligado, ansiosos, sem foco, cansado, parece que a mente da gente não desliga nunca. E como facilitadora de respiração consciente, eu vou criar um espaço seguro para que você possa se reconectar com você mesma através da respiração, né? Algumas pessoas acham que é assim que é meditação, que se você vai ficar ali, e não, é um trabalho mesmo, né? Breath, né? Breath em inglês, né? Breathwork, trabalho de respiração. E durante essa sessão, nós ativamos áreas do nosso cérebro que faz uma autorregulação emocional. E durante também o corpo acaba liberando hormônios que reduzem o estresse, o cansaço e aumenta a sensação de bem-estar. É uma viagem profunda, né, na gente mesmo, interna,
e que vai acionando estados de confiança, né? Depois de uma sessão de breathwork, a gente se sente mais leve, mais disposto, mais confiante para poder a gente seguir aqui, né? Nessa caminhada. E agora que vocês já conhecem alguns benefícios de uma sessão de respiração consciente, o quanto pode transformar, a gente tem mais clareza mental, foco, disposição, liberação de emoções que estão reprimidas, a sensação, né, o aumento de bem-estar. Então, tudo isso, né, através de uma sessão de respiração consciente, eu faço um convite para vocês a respirar junto comigo, né, agendar uma sessão de breathwork. Aqui nesse vídeo eu vou deixar maiores detalhes para poder entrar em contato comigo. E eu sigo aprendendo, grata, né, por vocês chegarem até aqui. Gratidão e nos vemos numa próxima respiração.